Então, boa noite a todos. Meu nome é Eldon. Matéria filosofia. Ou é sociologia? Tem hora que eu confundo. É filosofia, né? Filosofia. Então... Filosofia não, então a minha parte é sociologia, né? Ah, bom. Tem hora que eu confundo, é muita gente, muitas emoções. Então vamos ao conhecimento sociológico. Obrigado. Então vamos falar então sobre o conhecimento sociológico. Então está aqui a palavra sociologia. Sociologia é uma palavra que deve lembrar vocês de alguma coisa, né? A palavra sociologia lembra o quê? A palavra medicina lembra o quê? Lembra que tem médico, né? A área de saúde. A palavra automobilismo lembra automóvel, carro. A palavra sociologia, sócio, lembra o quê? Alguém que já teve um sócio? Boa noite. A palavra sociologia, sócio, é o radical de sociedade, não é isso? Ok. Falou? Então, 0,1 ponto. Então, a palavra sociologia, sócio, vem do radical de sociedade. E a palavra logia vem de logos, que é uma palavra grega que significa estudo, disciplina, né? Discurso. Então, basicamente, a palavra sociologia significa estudo sobre as sociedades. Será importante estudar sobre as sociedades? O que vocês acham? Será importante estudar sobre as sociedades? Uma pessoa, com certeza, conviverá melhor em um ambiente que ela conhece, certo? Se uma pessoa não tem nenhuma noção sobre a sociedade que ela vive, penso que ela terá menos chance de se dar bem nessa sociedade, você não acha? Uma pessoa que diz assim, por exemplo, desde a sua infância, adolescência, eu não quero estudar. Essa pessoa conhece bem a sociedade que ela vive? Em uma sociedade como a nossa, acredito que não querer estudar seja um problema, vocês não acham? Porque na nossa sociedade, saber é poder. Quem sabe tem poder. Sabia disso? Porque na nossa sociedade, se você sabe, você tem um capital cultural. Se você não sabe, você não tem o capital cultural. Então, se você sabe, o seu conhecimento vai levar você a levar uma certa vantagem. Por exemplo, quando dá problema na sua Ferrari, por exemplo, cada um de vocês aqui tem uma Ferrari, não tem? Uma Ferrari vermelha? Às vezes ele passa pegando com as pessoas na rua. Pega a carona? Eu tenho a minha, mas eu não gosto de ficar me exibindo, não. Eu deixo em casa, na garagem. Entendeu? Então, mas se você tiver um problema na Ferrari e você quiser consertar, você vai levar numa pessoa que conhece. Mas como pouca gente mexe numa Ferrari, que é raro, essa pessoa que conhece a Ferrari vai levar uma vantagem. Ela vai ganhar dinheiro com isso. Então, numa sociedade, quem conhece leva uma certa vantagem. Então, se uma pessoa disser assim, eu não quero estudar, isso prova que essa pessoa conhece pouco a sociedade que ela vive.
Por quê? Porque na nossa relação social, saber é poder. Quem sabe pode, quem sabe é poderoso. Por exemplo, se a gente pegar uma sociedade primitiva, nessa sociedade primitiva, onde viviam os indígenas, por exemplo, saber não era poder, como hoje. Por quê? Porque todos sabiam o que acontecia na tribo, era um conhecimento simples. O cacique representava a tradição da tribo, e tudo aquilo que acontecia na tribo, todos sabiam do que se tratava. Mas na modernidade, as pessoas saem do campo e vêm em massa para a cidade, começa a fervilhar uma série de relações sociais no meio da cidade, vem a ciência, vem a tecnologia. Aí nessa vida urbana de hoje, não tem como todo mundo saber de tudo o que acontece, como eram nas tribos primitivas. Aí nós precisamos, a partir desse momento, que hajam especialistas para resolver uma série de problemas. Aí o conhecimento, o saber, se torna poder. Quem sabe, pode. Quem não sabe, não pode. E o cara que sabe, o negócio é tão sério, que o cara que sabe, e ele consegue colocar o seu conhecimento, ele pega inclusive as melhores mulheres, sabia disso? O negócio é tão sério que o cara que sabe gera toda uma aura de poder em torno dele, que as mais belas se aproximam dele, também por essa relação de poder. Porque na nossa sociedade, quem sabe pode. Então, na nossa sociedade moderna, saber é poder. Vocês estão aqui, nesse ambiente chamado escola, também em busca do saber. Só que agora nós estamos falando de sociologia. Sociologia, ou seja, o conhecimento sobre as sociedades ou as sociedades. Então, sociologia significa estudo sobre as sociedades. Mas antes da gente entrar no conhecimento da sociologia, a gente vai conversar sobre o que não é sociologia, que é o conhecimento de senso comum. O que é uma coisa comum? Boa noite. Boa noite. O que é uma coisa comum? Uma coisa comum é uma coisa que todo mundo tem acesso. E tem um tipo de conhecimento que todos nós fazemos parte dele, que é o conhecimento de senso comum, que é baseado em 3 coisas: na opinião, na crença e na tradição. Todos vocês têm opinião, certo? Todos vocês têm crenças, e todos vocês fazem parte de uma tradição. A opinião é a nossa posição pessoal sobre a realidade. Todo mundo tem uma posição pessoal sobre a realidade, sobre política, sobre sociedade, sobre esporte. Então eu tenho a minha opinião. Melhor time do mundo, Vascão, Machão, Boladão da Gama. Vocês já ouviram falar desse time? Eu não esqueci. Nunca cheguei perto, nunca chegou mais nome desse time. É um timaço, não conhece Vasco? Menos um ponto. O Vasco é o melhor time do mundo. Na Série D todo mundo acha isso, mas... Na posição. Aí, de repente, alguém fala assim, mas o Vasco está na Série Z. Mas, para eu que sou vascaíno, a minha opinião é melhor time do mundo, Vascão, Machão, Boladão da Gama. Só pode, né? E Gabigol, joga nada. Porque o valor, professor, cada um tem a sua opinião, né? Quem joga bola? Hernan Cano. Melhor do mundo. Então, percebam que
Quando nós estamos na seara da opinião, todos vocês têm a sua. Cada um tem a sua, né? Melhor o estádio mais lindo do mundo, São Januário. Mais bonito que Santiago Bernabéu. Então, na opinião, cada um de per si tem a sua. Tem gente que pensa que Gabigol joga bola, mas quem joga bola é Hernan Cano. E o melhor goleiro do mundo é o do Vasco. Não sei o nome, mas se está no Vasco, é o melhor. E é vascaíno. Oi? Exatamente. Quem é vascaíno? Dá para perceber que eu sou vascaíno? Ué, sabia não. Você tá falando de time que a gente não conhece? Pô, menos um ponto, tem que ser o Vasco. Que isso? Seu pai é amor no Vasco. Então, a opinião é o primeiro conhecimento de senso comum. E tem também a crença. A crença é aquilo que você... é a convicção que você forma por aquilo que você sente, vê, vive. Quando você olha para o sol, você vê o sol de uma cor. O sol tem aquela cor? Não. Aquilo é uma aparência. Se a gente cria uma convicção por aquilo que a gente vê e sente, isso é uma crença que a gente forma. Por exemplo, as nossas experiências geram crenças e a gente generaliza, né? Quando a mulher fala que o homem não presta, isso é uma crença ou isso é uma verdade? Isso é uma crença. Isso é uma crença. Por quê? Porque é uma convicção que parte de quê? Da experiência pessoal da pessoa. Quantos homens tem no mundo? Muitos, né? Aí a pessoa namora um ou 10, que sejam 10. Mas aquele levou a ela a ter uma experiência desagradável. Mas por quê? Talvez porque ela tenha conhecido no lugar errado, feito a escolha equivocada. Aí conheceu um malandro no baile. O malandro levou para o paredão, deu-lhe um amasso bonito. E quando o amasso é bem dado, não tem como não se apaixonar, não é verdade? Né? Se o beijo for mágico, a pessoa se apaixona. Aí, só que ela, na hora que ele levou ela para o paredão, ela foi a 20ª. Aí eu fico com pena do cara. O cara levou 20 para o paredão e depois ele tem que escolher. Dá pena do cara, não dá? Eu fico com pena, você não fica não? Tadinho, o cara depois vai ter que escolher. É duro, não é duro? Você tem que escolher de 20, você escolher uma, eu acho difícil. Aí, de repente, por causa dessa experiência, a pessoa diz, homem não presta, mas foi uma experiência. Que nós podemos formar crenças em torno dela. Mulher tudo mercenária, é verdade ou é uma crença? Que é isso? Mulher... Pula essa parte. Mulher tudo mercenária, eu acho que é uma crença. Por quê? Porque de repente o cara juntou todas as economias dele e comprou uma moto bonita, mandada, saiu de moto e foi para o baile. Evidentemente que aquelas que as pessoas chamam de mercenária, né, chegaram juntos. Nunca deu moral pro cara no baile a pé. Nunca deu moral pro cara no baile, não é verdade? Mas aí o cara chega com uma moto. Ele juntou todo o dinheiro da vida dele para comprar aquela moto. Só que ele não fez seguro, coitado. Aí assaltaram, levaram a moto. As meninas sumiram. Aí ele fala, mulher tudo mercenária. Só que ele se esquece que a mãe dele também é mulher. Nossa mãe é mulher. Quando a minha esposa me conheceu, por exemplo, eu estava tão quebrado, mas tão quebrado, eu estava sendo despejado. Ou seja, eu estava morando numa casa, não consegui pagar, pé na bunda, né? Fui embora. Aí eu morava numa casa em Nilópolis.
E a pessoa que estava mandando eu sair era amiga do Anísio. Aí o Anísio mandou um recado, o cara que falou que era agente do Anísio, falou para eu meter o pé, aí eu meti o pé. Diz o cara que ele era conhecido, que ele conhecia o Anísio, eu não ia pagar para ver, né? Tive que sair. Mas a minha mulher, apesar disso, a gente ficou junto. Tudo bem que eu sou bonito, ajuda. Entendeu? Então, mas se mulher fosse tudo mercenária, com certeza ela teria me deixado. Se não fosse a minha beleza, ela teria ido embora. Não é verdade? Então, mulher tudo mercenária é uma crença. Nem toda mulher é desse perfil, é desse estilo. Então as nossas experiências nos levam a crenças que nem sempre são verdadeiras. E também tem as tradições. As tradições é aquele conhecimento que passa de geração para geração. A maioria dos conhecimentos que nós temos, alguém nos transmitiu, certo? É um conhecimento que passa de geração para geração. Quem me ensinou que o melhor time do mundo é o Vascão, Machão, Boladão da Gama? Foi o meu avô e o meu pai, inteligentes. Falaram assim: meu filho, vai ser feliz. Agora eu estou meio por fora, eu não sei o que está acontecendo, não sei nem se o Vasco está na primeira divisão, porque eu não estou acompanhando muito. Agora. Pikachu abandonou. Dessa forma que o senhor tá bom. Tá bom? Tá bom sim. Eu não estou acompanhando. Tá bom assim. Mas quando a coisa voltar ao normal e nós voltarmos a ganhar do Flamengo de 5-1, eu volto a ver futebol. Só ano que vem. Isso aí foi quando eu nem era nascido. Então, tradição é um conhecimento que passa de geração para geração. Então, conhecimento de senso comum. Todos nós aqui sabemos. Quem não sabe, não vive em sociedade. Só o fato de você dizer, eu não sei nada, significa que você sabe. Você tem consciência de que precisa aprender para saber com mais objetividade. Então, todos vocês sabem. Chegou no banco, o que a gente faz para ser atendido? A gente faz a fila. A gente sabe mais ou menos que a nossa aula aqui começa às 6 horas, não é verdade? A gente sabe. Então, para viver em sociedade, tem que saber. Os animais não sabem. Eles agem por instinto. As abelhas, olha, se a sociedade humana fosse organizada igual as abelhas, seria uma maravilha. É uma ordem na colmeia impressionante. Mas as abelhas não sabem, não têm consciência. Elas fazem parte de uma plataforma dentre os seres vivos, onde ela não só faz aquilo. A gente não, a gente por saber, a gente manipula a realidade, né? Dá sentido à realidade. Os cachorros cruzam, os homens não. Os homens transam, se relacionam, dá sentido à vida sexual. Bota uma lingerie, né? Vai no sex shop. Cachorro não vai no sex shop. Não tem sex dog. Tem? Não tem. Porque nós sabemos sobre a sexualidade. Então a gente cria uma série de fantasias. Filme pornô, sex shop, lingerie. As vermelhas são as melhores. São imbatíveis as lingeries vermelhas, né? Mas então, nós somos seres humanos, então nós sabemos. Então, como a gente sabe, a gente cria uma série de expectativas em torno do conhecimento. Então é isso, dei uma pequena introdução. E para a gente, como a nossa memória, apesar do conhecimento, nossa memória pode falhar, eu vou escrever um pouquinho, porque se eu falar muito, eu enjoo da minha voz, valeu?